Boa tarde a todos. Aqui o tema do nosso webinar de hoje. Eu vou começar, na verdade, falando rapidamente aqui sobre a Water Services and Technologies. Nós somos uma empresa de consultoria no setor de recursos hídricos. Nós temos três setores principais de atuação, né? O setor de serviços, onde a gente presta consultoria aqui para indústrias diversas, na área de hidrogeologia e recursos hídricos de forma geral. Temos um segmento de produtos, onde nós representamos algumas empresas que desenvolvem softwares, entre elas a Waterloo, que desenvolve o AquaTest, que é um software que a gente utiliza aqui como ferramenta de apoio aqui no processo de interpretação de ensaios hidrogeológicos, e também representamos uma empresa que fabrica sensores para medição de nível d'água, temperatura e condutividade elétrica para ser instalado em poços ou estações pluviométricas. E temos também um setor de treinamentos, parte a atividade de hoje faz parte justamente desse setor, né, o nosso webinar, onde a gente oferece, então, uma série de cursos aqui técnicos sobre temas específicos. Na parte de serviços, então, as nossas áreas de atuação, elas incluem a hidrogeologia, o gerenciamento de dados, a hidrogeotecnia, que é uma disciplina que vem se desenvolvendo mais, como o próprio nome diz, integra essas duas disciplinas de hidrogeologia e geotecnia, tem sido bastante aplicado aqui na indústria de mineração. E temos a parte também de geoquímica, que também envolve uma série de aspectos aí, desde modelagem geoquímica, utilizando FlexSea, por exemplo, passando aí por drenagem ácida, caracterização de rejeitos, e também modelagem de transporte de contaminantes. Na parte de softwares, então, nós representamos estas duas empresas, a Waterloo Hydrogeologic, que desenvolve os softwares que são bastante conhecidos aqui no mercado brasileiro, que são o Visual Multiflow Flex, de modelagem hidrogeológica, a Aquachem, né, para análise de dados hidroquímicos, o HGA, que é a ferramenta que nós utilizamos, então, para desenvolver esses sistemas de gerenciamento de dados, e o AquaTest, que é uma ferramenta bastante útil, como eu mencionei, na interpretação dos diferentes tipos de ensaios hidrogeológicos, né? Temos a família também de softwares da Bentley, que são softwares mais voltados para aplicações geotécnicas, né? Então, modelagem de estabilidade de taludes, análises estruturais em barragens e outras aplicações dessa natureza. Aqui na direita, então, nós temos a família de sensores, né, que nós comercializamos aqui no Brasil. E aqui dentro da nossa parte de treinamentos, nós desenvolvemos cursos, webinars como esse de hoje, e também workshops presenciais. Inclusive, esse ano nós vamos retomar, né, após a pandemia, a realização desses workshops. Teremos dois workshops em junho, 20 e 22 de junho, um deles em Belo Horizonte e outro em São Paulo, onde nós iremos aí apresentar, né, uma série de temas de interesse, né, relacionados às disciplinas, então, que foram mencionadas. Temos também o nosso canal no YouTube e o Water Services and Technologies Academy, que é uma plataforma onde nós temos cursos gravados e que podem ser, você pode adquirir, vamos dizer assim, o direito aqui para assistir esses treinamentos que já foram gravados. E aqui são os temas bastante recorrentes nas nossas apresentações, né, que são justamente os ensaios, testes de molhamento, por exemplo, modelagem hidrogeológica, gerenciamento de dados, técnicas de perfuração. Temos também bastante experiência nessa área de perfuração e instalação de poços, desde poços rasos até poços profundos, geoquímica, então, hidrogeoquímica e hidrogeotecnia. Bom, isso posto, vamos entrar, então, no tema de hoje. Ensaios hidrogeológicos, então, né? Ensaios hidrogeológicos, na verdade, essa é uma ferramenta fundamental aí para estudos relacionados à avaliação de recursos hídricos subterrâneos. A gente brinca que esse é o tipo de trabalho, o tipo de informação, né, que a gente usa dia sim e dia também, sempre que nós estamos lidando com algum
aspecto relacionado à caracterização de aquíferos ou mesmo avaliação de poços, né? Então, os tipos mais comuns de ensaios, o mais conhecido são os ensaios de bombeamento, né, que podem ser ensaios de bombeamento que podem ser executados a vazão constante, né, onde você vai bombear o poço ali a uma vazão constante, e tipicamente esses testes são mais relacionados à questão de caracterização de aquíferos. Os ensaios escalonados, onde você bombeia um poço tubular, né, a vazões sucessivamente maiores, e que são executados para avaliação técnica, avaliação de desempenho de poços. Os slug tests é um tipo de ensaio de infiltração, né, que é feito uma vez, normalmente, né, uma vez que o poço está instalado. Normalmente são testes feitos em poços de diâmetro menor e poços de monitoramento ou piezômetros, né? Então, esses são ensaios que são tipicamente realizados uma vez que os poços já foram construídos, revestidos, etc. Mas também há testes que a gente pode executar durante a perfuração do poço, né, durante a sondagem, né, que são esses ensaios de infiltração, a carga constante ou carga variável. E para algumas aplicações, e particularmente na indústria de obras civis, né, grandes obras civis, indústria de mineração, são os ensaios de perda d'água sob pressão. E temos ainda os airlift tests, que é um ensaio expedito de bombeamento que é feito em algumas situações durante a perfuração do poço, utilizando um compressor de ar. Bom, as aplicações dos ensaios, elas são múltiplas, né? Então, na nossa prática aqui, por exemplo, a gente executa esse tipo de ensaio em projetos que estão relacionados ao abastecimento hídrico, né? E nesse contexto, tratando especificamente de poços, né? Você pode usar esses ensaios para definir a vazão operacional de poços, fazer os cálculos de perda de carga que estão relacionados a essa definição da vazão, análise de interferência entre poços, etc. Em estudos hidrogeológicos, a gente também executa os ensaios de bombeamento para caracterização de sistemas aquíferos e também sistemas hidrogeológicos de forma geral, ou seja, quando você tem mais de um aquífero e aquitares, etc. Para a indústria de mineração, né, são ferramentas, né, de novo, que a gente utiliza aí dentro de investigações voltadas para a hidrogeologia e também para a geotecnia. Também tem aplicações na investigação de áreas contaminadas, né, uma vez que o contaminante, né, ele vai se mover no subsolo, o seu movimento no subsolo vai depender bastante das características de fluxo da água subterrânea naquele sistema. Análise de interferência também pode ser feita entre aquíferos e corpos hídricos superficiais. Então, verificar, por exemplo, se existe uma conexão hidráulica entre um rio e um aquífero. São parâmetros, a partir dos ensaios hidrogeológicos, nós obtemos parâmetros hidrodinâmicos, que são parâmetros fundamentais de entrada utilizados em processos de modelagem numérica de fluxo. E também temos outras aplicações, por exemplo, como a caracterização do maciço para grandes obras civis. Então, fazer a caracterização do maciço ali que vai constituir a fundação de uma grande barragem, por exemplo. Falando especificamente de ensaios de bombeamento, nós temos dois tipos principais, né, que a gente usualmente chama aqui de ensaio de aquífero, né, que seria o ensaio de bombeamento à vazão constante, e que ele é voltado principalmente para a caracterização hidrogeológica, ou seja, a caracterização do meio hídrico subterrâneo, para a determinação dos parâmetros hidrodinâmicos, né, de aquíferos e também de aquitares, né, que seriam principalmente aqui a transmissibilidade e o coeficiente de armazenamento. Nesse tipo de ensaio para caracterização hidrogeológica, você precisa ter pelo menos um poço, além do seu poço de bombeamento, você precisa ter um poço de observação, onde você vai monitorar a variação do nível d'água ou o rebaixamento em função do bombeamento que está sendo realizado no poço principal. E é justamente a partir desses dados aqui do poço de observação que a gente consegue extrair o valor do coeficiente de armazenamento. Usualmente, são testes... esses testes eles vão ter uma duração mínima de 24 horas, mas podem ter durações maiores, 48, 72 ou até uma semana ou mais, dependendo da necessidade, né, do estudo.
Então, esses aqui seriam aquilo que a gente chama de, ou essa parte, né, seria o que a gente chama, então, de ensaio de aquífero, então, ensaio de bombeamento, então, voltado à caracterização hidrogeológica. Nós podemos e temos outro tipo de ensaio, que seria o que a gente chama comumente de teste de vazão, e o teste de vazão, ele já tem um objetivo diferente, né? O objetivo do teste de vazão é principalmente definir as características operacionais de um poço, né, de bombeamento qualquer, né? Então, aqui a gente tem um poço tubular típico, né, onde você tem o poço instalado e o cavalete, onde você vai ter um hidrômetro, uma válvula que vai permitir, né, você controlar, estrangular, ou, se necessário, o fluxo, e também uma válvula de saída, que permite que você colete amostras, etc. E também, normalmente, a gente tem, ou muitas vezes, a gente tem também um manômetro aqui que mede, então, a pressão que está sendo aplicada aqui nessa linha de transmissão, né? O teste de vazão, então, para poços que são novos, né? Poços que foram perfurados, recém-perfurados. Então, nós utilizamos esses testes para determinar a vazão, que seria a vazão ótima, né, de bombeamento do poço, e também determinar as perdas de carga do poço que implicam na sua performance, né, operacional. O teste de vazão, nesse contexto que eu estou descrevendo aqui, ele é tipicamente um ensaio escalonado, que é seguido por um ensaio de vazão constante, e também, uma vez desligada a bomba, e isso vale tanto para o, né, que eu chamei aqui de ensaio de aquífero, quanto para o teste de vazão, a gente sempre mede a recuperação do nível d'água após o desligamento da bomba, né? Esse teste de vazão, ele normalmente vai ter uma duração de até 24 horas, mas se a gente vai fazendo um ensaio escalonado, por exemplo, o ensaio escalonado, ele tipicamente vai ter uma duração aí de 8 horas, e normalmente a gente deixa o poço bombeando até completar essas 24 horas, para depois também extrair a informação aqui da curva de recuperação do nível d'água. Aqui nós temos uma ilustração, um layout típico aqui de um ensaio de bombeamento para caracterização de aquífero. Então, você vai ter, nesse exemplo aqui, um poço de bombeamento, e nós temos aqui 3 poços de observação, né? O poço de observação 1, o 2 e o 3. No ensaio de bombeamento, então, nós precisamos medir alguns parâmetros, precisamos conhecer também alguns parâmetros. O primeiro deles, naturalmente, é a vazão com a qual o poço está sendo bombeado. No caso de ensaios onde nós temos poços de observação, um ou mais, né, nós precisamos conhecer a distância entre os 2 poços. Isso aqui, muitas vezes, a gente faz simplesmente pela utilização das coordenadas dos 2 poços, coordenadas geográficas, porque aí a gente consegue calcular essa distância. E precisamos também medir o rebaixamento em função do tempo em cada um desses pontos de observação. Isso vai nos dar como resultado os parâmetros hidrodinâmicos do aquífero, representativos desta seção, digamos assim, dessa seção transversal, mais ou menos, que separa, né, o poço de bombeamento de cada poço de observação. Isso é importante porque, na sua grande maioria, os aquíferos tendem a ser heterogêneos e anisotrópicos. Então, quando a gente faz um ensaio dessa natureza, né, os valores de transmissibilidade e coeficiente de armazenamento, por exemplo, numa direção, né, direção aqui do poço 1, eles não serão necessariamente iguais aos valores que nós vamos obter aqui na direção 2 ou na direção 3. Então, a utilização dos postos de observação em um ensaio de bombeamento é uma ferramenta que nós temos também para caracterizar essas questões de anisotropia e heterogeneidade do aquífero. E dependendo da situação, por exemplo, se nós estivermos fazendo um ensaio desses numa região costeira, sob a influência de maré, nós precisamos ter ainda um outro poço de observação que estaria fora da área de influência do ensaio, por exemplo, para medir a variação natural da maré durante o período do teste, e depois essa variação natural seria descontada ou utilizada como um fator de correção dos resultados de rebaixamento aqui obtidos para cada um dos postos de observação.
Então, assim, a gente pode partir desde um ensaio muito simples, vamos dizer assim, onde a gente bombeia apenas um poço e faz um teste de vazão e mede a vazão e a recuperação, o rebaixamento e a recuperação nesse poço, até ensaios com múltiplos poços de observação e também, eventualmente, com um poço de valor de fundo. E também podemos ter ensaios com mais de um poço de bombeamento atuando ao mesmo tempo. Existe algo chamado princípio de superposição, que nos permite trabalhar e interpretar o resultado de ensaios onde nós temos mais de um poço de bombeamento. Nós podemos ter vários postos de bombeamento e vários postos de observação. Nós temos elementos, então, por meio desse princípio de superposição, para fazer a interpretação desses resultados. Bom, como eu mencionei, os parâmetros principais que nós vamos precisar medir durante o teste de bombeamento, independente do tipo de teste que nós vamos realizar, é a medição do nível d'água. Então, por exemplo, um poço tubular que esteja equipado com uma bomba, uma tubulação indutora, etc. Nós necessariamente precisamos ter um tubinho que a gente chama de tubo auxiliar, que nos permite descer a sonda, seja ela manual ou automatizada, mas que nos permite descer a sonda para monitoramento do nível d'água dentro do poço. E o outro parâmetro fundamental que a gente precisa medir é a própria vazão, então, durante a realização do ensaio. E nós podemos ter sistemas, digamos assim, de medição desses parâmetros, desde muito simples, por exemplo, com um medidor de nível manual, e você vai ali, a cada minuto, por exemplo, medindo a variação de nível, ou nós podemos ter algo como o que está representado aqui nessa tela, que seria uma leitura online, vamos dizer assim, utilizando um sensor como esse, diver, dentro do poço, e um cabo de comunicação que transfira essa informação em tempo real para a superfície, você conecta isso em um laptop, e aí você consegue acompanhar em tempo real a execução ali do ensaio. Nesse caso aqui, a gente estava fazendo um ensaio escalonado, então nós vemos aqui, basicamente, um dos passos do ensaio escalonado, ou seja, o rebaixamento em função de uma vazão. Depois, com o aumento da vazão, a gente inicia aqui um novo passo de rebaixamento. Os ensaios de bombeamento, de forma geral, eles são todos interpretados de maneira gráfica, tipicamente pela sobreposição de uma curva que a gente chama de curva de campo, que nada mais é do que os nossos dados de rebaixamento plotados em função do tempo em um gráfico na escala logarítmica. E nós temos, para fazer essa interpretação, há uma série de métodos já estabelecidos. Então, alguns métodos principais, por exemplo, são métodos digitais para aquíferos confinados, esse de Hantuch para aquíferos semi-confinados ou confinados drenantes, Neumann para aquíferos livres. Cada um desses métodos tem uma ou mais do que a gente chama de curva tipo. Então, o princípio da interpretação desses ensaios é que a gente faz a sobreposição da nossa curva de campo sobre uma curva tipo, e a partir dessa sobreposição, a gente extrai alguns parâmetros, que vão ser o rebaixamento e o tempo, e também parâmetros relacionados a algo que a gente chama de função do poço, que é esse parâmetro aqui, W de U. No fim das contas, a partir dessa interpretação gráfica, nós extraímos valores que nos permitem calcular a transmissibilidade do aquífero, que seria a partir aqui dessa equação de cima, e o coeficiente de armazenamento. Uma vez que a gente conhece a transmissibilidade, a gente faz uma nova substituição de parâmetros aqui embaixo e obtém o coeficiente de armazenamento. Então, de forma resumida, esse é o princípio geral de interpretação dos ensaios de bombeamento para fins de caracterização hidrogeológica. São soluções analíticas que envolvem uma análise gráfica dessa natureza aqui, como está ilustrado aqui nesse slide. Como resultado dos ensaios de bombeamento, como eu mencionei, nós temos, principalmente, no caso de estudos hidrogeológicos, nós vamos ter, então, os parâmetros hidrodinâmicos do aquífero, que os principais, na verdade, que são a transmissibilidade, condutividade hidráulica, que é calculada a partir da transmissibilidade, transmissibilidade dividida, você dividindo a transmissibilidade pela espessura do aquífero, você tem a condutividade hidráulica e o coeficiente de armazenamento. E como eu mencionei, a partir desses ensaios, nós conseguimos analisar questões
como também anisotropia do aquífero, interferência entre aquíferos, né? Então, por exemplo, você pode realizar um ensaio em um sistema aquífero que tenha vários níveis aquíferos separados por aquitares, e aí, por exemplo, você pode bombear um nível aquífero e verificar se há rebaixamento no outro nível aquífero, e dessa maneira você consegue analisar o grau de conexão hidráulica entre esses dois aquíferos. Como eu mencionei, interferência com corpos hídricos superficiais, e também podemos analisar coisas como a existência de condições de contorno, né, que seriam, por exemplo, uma barreira ao fluxo da água subterrânea, um dique, por exemplo, uma rocha intrusiva de baixa permeabilidade num meio mais permeável, pode constituir uma dessas barreiras, ou até uma condição de recarga, que seria o caso, por exemplo, de um rio que contribua água para o aquífero, não, depois que você começa a bombear aquele aquífero, né? Seria um exemplo. Bom, os ensaios escalonados, como eu mencionei, eles têm por finalidade, então, a determinação de aspectos operacionais do poço tubular. Então, nós podemos definir a vazão máxima do poço, a sua vazão operacional e a sua vazão ótima. Nesse processo, nós determinamos essas perdas de carga que são associadas ao poço e ao aquífero, né? As perdas de carga, elas representam a diferença entre o nível d'água no aquífero e o nível d'água no poço, né? Então, o nível d'água dentro do poço ele sempre vai ser mais baixo do que o nível d'água no aquífero, né? A diferença entre esses dois níveis é uma função desses parâmetros aqui, que nós também podemos obter a partir desses ensaios, que determinam essa perda de carga. E, a partir dessa análise, nós conseguimos avaliar a eficiência do poço, e, realizando esses ensaios de maneira periódica, nós podemos, inclusive, avaliar como que essa eficiência do poço está variando ao longo do tempo. Aqui nós temos um exemplo de um ensaio escalonado, né, onde nós temos aqui, essencialmente, as curvas de variação do nível d'água durante o bombeamento, né? Então, aqui nós temos 4 estágios de bombeamento, né? Aqui, nesse exemplo, uma vazão inicial de 35 metros cúbicos hora, gera uma curva de rebaixamento, depois a gente aumenta essa vazão para 50, uma nova curva de rebaixamento, e assim sucessivamente. Analisando essas curvas de rebaixamento, nós conseguimos extrair os parâmetros de perda de carga do aquífero. Os parâmetros de perda de carga do aquífero, eles são aplicados em uma expressão numérica, essa equaçãozinha que nós estamos vendo aqui na tela, onde nós temos que o rebaixamento gerado pelo bombeamento dentro do poço, ele é função de 3 coeficientes, né? Ele é função de um coeficiente que a gente chama de B maiúsculo, que seria o coeficiente de perda de carga relacionado ao aquífero, né? Ou coeficiente de perda linear. Nós temos o coeficiente aqui de perdas não lineares relacionadas a aspectos construtivos do poço, né? Desde do próprio pré-filtro, quanto da zona filtrante, se houve algum tipo de impermeabilização da parede da sondagem durante o processo de perfuração. Isso tudo acaba sendo representado por esse parâmetro C. E nós temos um coeficiente, chamado de coeficiente de perda do poço, que é esse P, que é, então, um valor numérico aqui exponencial, que tipicamente é assumido como sendo 2, ou seja, essa equação seria BQ mais CQ ao quadrado. A ideia disso é que, uma vez que você conheça esses parâmetros de perda de carga, né, o parâmetro B e o parâmetro C, você pode projetar o rebaixamento do poço para qualquer valor de vazão realista, naturalmente, que você queira. Então, você consegue, por exemplo, projetar a capacidade máxima de bombeamento do poço em função do rebaixamento que aquele bombeamento máximo irá gerar, né? O rebaixamento, naturalmente, precisa ficar acima do nível, acima da bomba, né? Aqui é o processo de análise, é mais uma ilustração, né? Essas questões todas que eu estou apresentando aqui, naturalmente, estou apresentando de maneira bastante superficial, né? Mas são questões que a gente aprofunda nesses cursos de interpretação de ensaios que nós oferecemos. Mas, de qualquer maneira, assim como os ensaios de bombeamento para caracterização de aquíferos, nesse tipo de ensaio escalonado, nós também fazemos uma interpretação gráfica.
Então, aqui está simplesmente ilustrando a medida do rebaixamento, do incremento de rebaixamento em função do aumento de vazão a cada passo do ensaio escalonado, né? Esse incremento de rebaixamento em função da vazão, ele é plotado num gráfico desse tipo, aonde cada estágio, vamos dizer assim, vai resultar num ponto desse gráfico e nós vamos traçar uma linha sobre esses pontos. E aí nós temos que o parâmetro B, que são as perdas lineares, né, as perdas de carga linear, né, ou perdas de carga do aquífero, nós vamos extrair graficamente aqui, onde essa linha cruza o eixo Y, e o parâmetro C, que é o coeficiente de perdas não lineares do poço, ele vai estar relacionado ao gradiente desta reta, né? Então, mais uma vez, é uma análise gráfica que a gente realiza. O mesmo tipo de análise nós podemos fazer para o cálculo da capacidade específica, que é basicamente a vazão do poço, né, dividido pelo rebaixamento nos seus diferentes estágios de bombeamento. E também podemos medir, como eu mencionei, a eficiência do poço, onde nós temos uma outra expressão numérica que, uma vez que nós calculemos, né, os valores, então, das duas perdas de carga, né, os parâmetros B e C, nós, então, temos como calcular a eficiência do poço, que é representada em um percentual, e o uso desse tipo de informação ele está relacionado com a eficiência, inclusive energética, do próprio bombeamento. Se você tem um poço com uma eficiência muito baixa, significa que o seu consumo de energia naquele bombeamento está sendo, digamos, excessivo, né? E se você trabalhar com uma vazão menor, você, teoricamente, vai ter uma maior eficiência e um menor consumo energético. Então, existe uma questão, né? Na verdade, a gente faz esses testes justamente para fazer essa análise prática de definir o que seria a vazão ótima do poço, né? A vazão ótima do poço seria uma vazão onde você equilibra a questão do rebaixamento com a eficiência do bombeamento e dessa maneira você tem, então, uma relação otimizada, vazão versus custo energético de bombeamento. Essa tabela é só para dar um exemplo de que, ou só para indicar, na verdade, que a eficiência do poço ela diminui com o aumento da vazão, né? Isso é uma coisa natural e esperada, assim como a capacidade específica ela vai diminuindo com o aumento da vazão, né? E aí o conjunto, né, dessas análises, então, é o que nos permite determinar a melhor condição operacional para um determinado poço e um determinado tipo de aquífero. O segundo tipo de ensaio que gostaria de comentar com vocês hoje são esses ensaios chamados de slug/bale tests. Então, esses são ensaios hidrogeológicos bastante simples, é um ensaio bastante simples de ser executado. Normalmente, a gente realiza esses testes em poços de diâmetro pequeno, 2 ou, no máximo, 4 polegadas. E esses ensaios, eles nos dão uma ideia ou nos dão um valor pontual ali da condutividade hidráulica do aquífero naquele local onde está sendo feito o teste. Não existe bombeamento, então você não precisa se preocupar com efluente, por exemplo, que está sendo gerado, né? Isso aqui é um tipo de ensaio bastante utilizado em estudos que envolvem áreas contaminadas, né? Porque você não gera efluente. E você consegue realizar vários desses testes em um mesmo dia, né? Então, para ilustrar como que funciona esse teste, né, nós temos aqui essa figurinha aqui na direita. Então, basicamente, você vai ter um cilindro, que seria o slug, né, o termo em inglês para esse cilindro seria o slug. Você tem já dentro do poço instalado um transdutor de pressão, que é o que vai medir aqui a sua variação de nível. Você pode fazer também essa medição manual, mas é bem mais trabalhosa e menos precisa, então a gente sempre prefere utilizar esses transdutores de pressão. Então, aqui nós temos uma situação pré-teste. O slug, né, ou o cilindro, ele é descido rapidamente dentro do poço abaixo do nível d'água, porque o objetivo é gerar um deslocamento instantâneo do nível d'água, que é isso que nós estamos observando aqui. Naturalmente, quando a gente gera esse deslocamento instantâneo, você gera um aumento da carga aqui dentro do poço, e por diferença de carga, você vai gerar, então, uma saída de água do poço de volta para o aquífero, porque esse sistema ele vai tender sempre a voltar aqui à situação de equilíbrio, né, que é a situação inicial e a situação que nós vemos aqui. O bale test é basicamente o contrário,
ao invés de inserir o cilindro agora ele está aqui abaixo do nível d'água, o nível d'água já estabilizou, nós vamos tirar rapidamente o cilindro e isso vai gerar um deslocamento do nível d'água no sentido oposto, que, por sua vez, vai gerar uma diferença de carga inversa, e agora o que nós vamos ter vai ser o fluxo da água do aquífero para o poço. A partir da taxa com que o nível d'água retorna, né, ali daquele ponto de deslocamento instantâneo, retorna à sua posição original, a partir dessa taxa de variação do nível d'água que nós vamos calcular o valor de condutividade hidráulica. Então, aqui nós temos um exemplo de um ensaio, um slug test, né, onde nós vemos aqui o deslocamento inicial do nível d'água e o seu retorno aqui para a posição original. Então, isso aqui seria o slug test. E depois, num segundo momento, nós temos aqui o bale test, ou seja, a gente tira o cilindro e, com isso, você gera um deslocamento no sentido inverso e aí você tem a recuperação do nível d'água. Então, a partir dessas curvas aqui, né, de recuperação, né, do nível d'água, o retorno do nível d'água para sua posição original, nós conseguimos fazer o cálculo da condutividade hidráulica. Aqueles dados, nas medições de nível que nós fazemos durante o ensaio, nós vamos plotar aqueles dados num gráfico desse tipo, né? Aqui é um dos métodos mais comumente utilizados para a interpretação de slug tests, que é esse método de Bowyer-Rice. Então, nós vamos plotar aqueles pontos em um gráfico na escala semi-logarítmica, onde nós vamos ter aqui a carga normalizada, né, no eixo Y e o tempo no eixo X. Esses pontos eles vão mostrar um alinhamento e nós vamos traçar uma reta sobre esses pontos. E, a partir dessa reta, nós vamos utilizar um par de dados, né, de carga versus tempo, né, utilizando essa reta. Nós vamos fazer a substituição, né, desses valores junto com alguns parâmetros adicionais, inclusive a própria geometria do poço, e a partir daí nós vamos extrair, então, um valor de condutividade hidráulica para aquele local. Para dar uma ideia, né, da simplicidade, né, de execução desses testes, a gente consegue, num aquífero bastante condutivo, a gente consegue realizar tranquilamente de 5 a 10 desses testes num único dia. Então, é algo bastante prático de ser realizado. O terceiro tipo de ensaio que eu queria comentar hoje com vocês são os Packer tests, né, que também são conhecidos como os ensaios de perda d'água sob pressão ou testes do tipo Lujon. Né? Lujon é o engenheiro que criou esse método, na verdade, de revisar um ensaio. E o propósito aqui, mais uma vez, é avaliar, né, estimar a permeabilidade, porém, já em maciços rochosos fraturados, né? Porque uma das premissas desse teste é que nós só conseguimos aplicar esse teste em rocha competente. A gente não consegue aplicar esse teste em sedimentos, por exemplo, porque o Packer test ele envolve inflar um obturador, né, uma borracha, que é um obturador que é o chamado Packer, que nos permite isolar um determinado trecho do maciço, né, que nós queremos avaliar. Então, se a rocha ou se o material, né, que a gente quer testar não tiver uma resistência inferior à pressão que nós estamos aplicando no obturador, ele simplesmente vai deformar e nós não vamos conseguir isolar aquele intervalo. Então, a regra geral é que a gente faz esse tipo de teste entre aspas, rocha dura. Algumas aplicações de Packer tests, as aplicações originais, na verdade, elas foram esse tipo de teste, ele foi e ainda é muito utilizado para caracterizar o maciço rochoso que vai constituir a fundação de alguma grande obra de engenharia. Normalmente, no caso de barragens, é feita uma série desses testes para avaliar a permeabilidade do maciço que vai suportar aquela estrutura. Porém, a gente utiliza muito também em investigações de caráter mais hidrogeológico e geotécnico, isso bastante na indústria de mineração. Então, para a caracterização do maciço rochoso em profundidade. Com esse tipo de teste, né, a gente consegue medir a carga hidráulica num determinado intervalo do maciço rochoso, e a principal aplicação, como eu mencionei, é determinar a condutividade hidráulica. Né? E essa condutividade hidráulica, ou permeabilidade do maciço rochoso, ela vai variar
em função da profundidade, da presença de mais ou menos fraturas, das características dessas fraturas, né? Abertura, rugosidade, por exemplo, e também em função da qualidade, né? Que em geotecnia a gente chama de Rock Mass Rating, né? Do maciço rochoso. Nós podemos utilizar esse teste tanto para obter valores médios de condutividade hidráulica para um determinado maciço rochoso, quanto para avaliar ou caracterizar zonas específicas, né? Por exemplo, uma zona de falha, a gente quer saber se essa zona de falha, se ela apresenta uma elevada permeabilidade ou não. E, além disso, também utilizando esse método, a gente consegue, por exemplo, coletar amostras de água subterrânea de um determinado intervalo, né? Aí já invertendo um pouco o processo, né? Ao invés de injetar água sob pressão, a gente vai bombear a água daquele intervalo que está sendo interceptado. Nós vemos aqui a ilustração de como esse ensaio é realizado. Então, esse ensaio a gente o realiza tipicamente durante a sondagem. Aqui em preto seria o obturador, né? ou a borracha que vai inflar e que vai vedar aqui contra a parede da sondagem. Nós podemos ter, ou nós temos, na verdade, duas possibilidades de ensaio. Uma que a gente chama de double packer test, ou ensaio com obturador duplo, onde você tem um obturador em cima, outro embaixo, isolando o intervalo que você quer testar, e aí você vai injetar água sob pressão nesse intervalo, e pela medida de pressão versus a vazão de entrada de água no maciço, a partir dessa relação, nós vamos extrair um valor de condutividade hidráulica para esse intervalo específico. E nós podemos ter também um ensaio, um único obturador, e nesse caso, o fundo da sondagem, né, ou seja, a profundidade final da sondagem, funciona como a base do intervalo de teste. Então, se você tiver uma sondagem de 500 metros e você posiciona o obturador a 450, você vai e faz um ensaio desses de injeção, você vai obter um valor de condutividade hidráulica representativo daqueles 50 metros que você está analisando. Enquanto o ensaio duplo, você pode testar um intervalo muito pequeno, até de 1 metro, por exemplo, né? Então, é um tipo de teste bastante flexível, porque ele te permite testar desde de um intervalo muito curto, como eu mencionei, da ordem de 1 metro, até intervalos muito longos. Você poderia ter aqui 300 metros para baixo do obturador e fazer um teste, e você teria, teoricamente, um valor representativo ali de todo aquele intervalo. Aqui nós temos uma ilustração de como que o equipamento opera na prática, né? Então, esse aqui é um tipo de obturador cuja inflagem é feita com água, né? Então, o que a gente chama de sistema hidráulico. Nós temos aqui, inicialmente, né, o equipamento ele desce por dentro da coluna de perfuração. Esse equipamento, em particular, ele é utilizado para sistemas de perfuração diamantado, né? Então, ele desce por dentro ali da coluna de perfuração. Quando ele atinge aqui o ponto, você define o ponto, o intervalo de teste, posicionando a broca, né, posicionando a coroa da coluna de perfuração na altura desejada. Aí você vai isolar um trecho ali de mais ou menos 1 metro abaixo daquele ponto, e você vai fazer injeção de água e vai caracterizar, então, o maciço que está abaixo do obturador, né? Quando conclui o teste, você desinfla o obturador e você extrai o equipamento dessa maneira. A grande vantagem do sistema hidráulico é que você consegue trabalhar com profundidades muito grandes, mais do que 1.000 metros, por exemplo. Existe um outro tipo de equipamento, que é o sistema pneumático, mas ele só te permite trabalhar até profundidades aqui da ordem de mais ou menos 400 metros. Aqui nós vemos um teste que a gente chama de teste de superfície, que é basicamente um ensaio que a gente faz para verificar se o equipamento está funcionando corretamente. Então, ali é basicamente o barrilete, né, da coluna de perfuração. Aqui nós temos um pedaço de revestimento para, né, o obturador inflar, né, contra esse pedaço. E durante o teste de superfície, quando o obturador infla, existe um mecanismo que abre uma válvula que, por sua vez, permite a saída de água pelos orifícios aqui do equipamento. Então, isso aqui, na prática, é o que acontece em profundidade. Naturalmente, em profundidade, todo o sistema ali está contido pelo próprio maciço rochoso. Execução desse tipo de teste, a gente precisa conhecer, e por isso que ele é tipicamente utilizado em sistemas de perfuração de sondagem diamantada, porque você precisa
observar os testemunhos e, a partir dos testemunhos de rocha, né, que estão exemplificados aqui nesses 3 casos, definir qual é o intervalo que você vai testar e também qual é o intervalo aonde você vai apoiar o obturador. Porque, por exemplo, se você tiver uma zona muito fraturada como essa e você posicionar o obturador nessa zona muito fraturada, você pode não conseguir vedação, pelo fato de que as próprias fraturas vão criar uma comunicação entre o intervalo que você quer testar e a parte de cima do maciço, né? E aí o seu resultado, o seu teste já não vai ser válido. Então, o obturador, ele sempre precisa ser posicionado contra um trecho de rocha competente como esse aqui, por exemplo. Aqui nós temos alguns aspectos práticos da execução do teste. Então, normalmente, nós vamos ter um painelzinho de operação, onde nós vamos controlar, utilizando um hidrômetro, nós vamos medir a vazão de infiltração, a vazão de água que está entrando na formação, e o manômetro, nós vamos utilizar um manômetro para monitorar a pressão durante o ensaio, né? Então, esse ensaio de Packer Test, nós trabalhamos usualmente em 5 estágios, 3 estágios que a gente chama de estágios ascendentes. Então, por exemplo, aqui nesse exemplo, né, a gente começou pressurizando a formação a 20 psi, e aqui são as medições de vazão em metro cúbico, né? Então, isso aqui seria, por exemplo, 8 litros por minuto, 3 litros por minuto, assim por diante. A gente aumenta a pressão para um segundo estágio, mede novamente a vazão, né? A gente vai ver aqui que a vazão aumenta, porque você está aumentando a pressão. Fazemos isso até o terceiro estágio, nesse exemplo 60 psi, e depois a gente retorna para a pressão equivalente ao segundo estágio e para a pressão equivalente ao primeiro estágio. E muitas vezes, e a gente vê isso aqui nesse exemplo, a vazão no estágio descendente ela é diferente da vazão no estágio ascendente. Isso porque a aplicação de pressão na formação rochosa naquele intervalo alterou alguma propriedade ali daquelas fraturas, ou elas foram preenchidas com sedimento, ou a pressão limpou os sedimentos, né? E aí você tem uma leitura de vazão maior ou menor, dependendo do caso, no estágio descendente. A partir dessa análise, nós podemos tanto calcular a condutividade hidráulica e, consequentemente, conhecendo o comprimento do teste, do intervalo de teste, a gente também calcula a transmissividade, mas a gente também consegue extrair informações a respeito do próprio maciço, né? Qual que é a característica do maciço, né? Como que ele se comporta sob pressão, né? As fraturas se fecham sob pressão, as fraturas se abrem sob pressão, o que acontece ali naquela situação específica, né? E essa daqui é uma das soluções analíticas, então, que nós podemos utilizar para calcular esses valores. O Aquifer Test, como eu mencionei, é um software desenvolvido pela Waterloo Hydrogeologic e é uma ferramenta que é extremamente útil no processo de interpretação dos ensaios hidrogeológicos, porque ela agiliza muito o processo, né? Como eu mencionei no início, todo o trabalho de interpretação desses ensaios é feito de forma gráfica, né? E fazer essa interpretação de maneira manual ou, digamos, utilizando um Excel é um processo bem mais lento do que se você utilizar uma ferramenta como essa, né? Então, dentro dessa ferramenta, nós temos um conjunto de telas, né? Basicamente, a gente segue um processo aqui, onde nós entramos inicialmente com os dados do nosso ensaio, por exemplo, os parâmetros geométricos do poço ou poços, quais são as unidades com as quais nós queremos trabalhar, dados do projeto, etc. No caso de ensaios de bombeamento, nós temos a possibilidade de inserir aqui os dados de vazão, inclusive dados de vazão variável, né, como nesse exemplo aqui, para um ou mais poços, né? Então, aqui entra aquilo que eu mencionei sobre você poder fazer um ensaio de bombeamento com mais de um poço de bombeamento e vários poços de observação, e você vai simplesmente entrar os dados desses vários poços nessas janelas. Aqui, nessa terceira janela, nós vamos entrar com os dados de nível d'água medidos durante o teste, né? Então, aqui a gente vê uma curva típica, né, desse tipo de ensaio, onde você tem um rebaixamento, e aí, quando você desliga a bomba, você tem uma recuperação que pode ser mais rápida, como essa aqui, ou menos
dependendo da natureza do maciço. E, finalmente, a gente vai fazer a interpretação gráfica desse resultado e obter aqui automaticamente os valores aqui dos nossos parâmetros de interesse. Temos ainda uma funcionalidade onde nós podemos utilizar mapas, inclusive colocar, por exemplo, imagem de satélite por trás, algum mapa de fundo que a gente queira. E, finalmente, podemos gerar relatórios padronizados, que também é algo muito útil quando você tem vários testes realizados, você cria, né, essas fichas e você anexa isso a um relatório, por exemplo, e quem quer que for ler o seu relatório vai ter acesso ali tanto às informações do teste quanto à sua própria interpretação. Bom, isso conclui a parte técnica do que eu queria apresentar para vocês hoje. Eu gostaria de mencionar que nós temos alguns cursos no futuro próximo. Então, nós temos 2 cursos de modelagem numérica de fluxo e transporte de contaminantes. Um deles que será realizado agora no final de abril, utilizando o software Vision Modflow Flex, que também é desenvolvido pela Waterloo Radiogeológica, e nós teremos um outro curso, esse já em junho, onde nós vamos dar o mesmo tipo de conteúdo, porém com aplicações práticas utilizando um outro software, que é o FIFlow. E sobre o assunto de hoje, nós temos um treinamento agora no final de maio, onde nós vamos cobrir esses pontos que eu mencionei hoje, porém, em detalhe, vamos estudar os métodos de interpretação individualmente e vamos utilizar o Aquifer Test como uma ferramenta de apoio para fazer uma série de exercícios práticos, né? Então, aqueles que tiverem interesse em se aprofundar no tema, nesse curso a gente cobre em detalhe todas as coisas que eu apresentei hoje aqui de maneira bem preliminar. E com isso eu concluo a apresentação de hoje e agradeço a atenção de todos.